Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro As Boas Novas em Ruth, do Emílio Garofalo Neto. Esse livro aqui faz parte dos 10 livros para 2023, é uma releitura. Se eu não estiver enganada, eu fiz uma resenha pro Instagram, a primeira vez que eu li, mas nunca gravei aqui pro canal, então é a primeira vez que eu vou falar em um vídeo sobre esse livro. O livro de Ruth começa assim, ó. Nos dias em que julgavam os juízes, então na época dos juízes, antes, de ter rei ali em Israel, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Moabe era um povo idólatra, um povo que fugia ali dos costumes do povo israelita. Então, será que realmente foi uma decisão boa ele ter feito isso? Ele ter saído dali, levado os filhos, enfim, por quê? Porque quando ele sai com os filhos, eles se casam, os dois, tanto Malom quanto Quilion se casam com 2 moabitas, só que eles morrem ali em Moabe, tanto Elimeleque quanto os 2 filhos, eles falecem em Moabe, não em Israel. Então, o Emílio até trata aqui que alguns autores divergem sobre esse assunto, sobre essa decisão de ter ido, se foi errada ou não. O autor também nos lembra que a gente é um pouquinho Elimeleque, Muitas vezes a gente também quer tomar a rédea da situação, a gente sempre acha que não, Deus não vai prover, Deus não tá vendo a minha situação, pode deixar que eu resolva o meu problema. E aí a gente também toma decisões impensadas, a gente começa ali a andar no caminho para Moabe. Noemi fica sozinha, fica viúva aí sozinha e sem proteção, porque quando o marido morria, ela tinha os filhos. Agora ela não tinha nem o marido nem os filhos numa terra estrangeira. Ela conversa ali com as suas noras e fala para elas, eu vou voltar para minha terra e vocês podem voltar para casa dos pais de vocês, porque eu não tenho mais nada para oferecer. Ela até fala, vocês vão esperar que eu tenha outros filhos, que eles cresçam e vocês se casem? Então podem voltar para a casa de vocês, para os parentes de vocês, porque eu não tenho mais nada para oferecer. E aí no texto bíblico fala assim, Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. Nenhuma das 2 estavam querendo voltar, As 2 estavam com a intenção de ficar com a Noemi. Mas aí a Noemi insiste, não, pode voltar, minhas filhas, Por que vocês vão comigo? Que foi aquilo que eu já falei. E aí o Emílio, ele nota 2 situações. A primeira, que a Noemi está sendo muito bondosa com elas, porque a Noemi vai voltar para sua terra. E as 2 são estrangeiras, ainda mais moabitas, que já tinha essa divergência entre o povo de Israel. Pensou nas noras, preocupada com as noras, e não precisam voltar comigo, podem ir ficar na casa dos pais de vocês, porque vocês vão ser mais bem tratadas lá. A outra era que a Noemi estava tentando se livrar delas, porque meio que elas eram a concretização da desobediência de Elimeleque. Eles foram para um lugar que não era para ir, o marido dela e os filhos morreram ali, se casaram com estrangeiras e elas vão voltar, então meio que Noemi estava com vergonha delas. Então tem esses 2 lados, que a gente não vai saber, mas que os autores meio que divergem entre si a respeito disso. E a Noemi volta completamente amargurada, achando que Deus se esqueceu dela, porque ela volta para um lugar viúva, então ela tá completamente vulnerável, ela volta com uma nora. Então são 2 mulheres que precisam de proteção, voltam sem trabalho, voltam sem uma figura masculina ali para cuidar delas, porque agora ela não tem nem o marido, nem os filhos, e também Ruth, não tem mais o marido. Então elas voltam, e é óbvio que provavelmente ela deve ter ficado preocupada, O que será que eles vão pensar de mim? O que será que eles vão falar de mim quando eu voltar sem os meus parentes e com uma nora que é moabita? Mas Ruth insiste em ir com a Noemi. E aí nós temos os versículos mais bonitos da Bíblia, que é este, aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth começa então a trabalhar nos campos
ela começa a colher espigas, né? No campo que é de Boaz. E Boaz era um cara muito legal. Aqui fala assim, ó. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Aí a Noemi fala para ela ir e ela vai. Só que aí ela entra nessa plantação de Boaz e Boaz pergunta, né, para as pessoas que estão ali trabalhando para ele: quem que é essa? E aí eles conversam: essa é a moabita, a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. E aí eles falam para ele, né, que ela tá trabalhando o dia inteiro. E Boaz tem uma atitude muito sensata e muito bonita, porque ele ajuda Ruth mais do que precisaria, vamos dizer assim, mais do que a lei exigia dele. E aí ele fala, ó: não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Fica aqui com as minhas servas. Então ele estava falando, ó, tinha mulheres trabalhando para ele, fica aqui com elas, mais seguro para você, ninguém vai te incomodar, ninguém vai tentar nada, né, com você, fica aqui com elas, que é melhor. Aí o autor ele pega um trecho do John Piper, do livro Doce e Amarga Providência, que fala assim, ó: Ruth sabe que é moabita. De um ponto de vista natural, ela está em grande desvantagem, né, ela é estrangeira. Não se ressente disso, mas aceita o fato. Então ela aceita o fato que ela é estrangeira, mas que ela precisa trabalhar, porque a Noemi é idosa, tá viúva, então alguém tem que trazer comida para a mesa, então ela sabe que ela tem que ir. Como não israelita, ela não espera nenhum tratamento especial. Ela sabia que ela não seria tratada como as outras servas, enfim. Então sua resposta à bondade de Boaz é humilde surpresa. Ela fica surpresa, né? Quem que é você que tá me tratando tão bem? Eu sou uma estrangeira, enfim, é diferente da maioria das pessoas de hoje em dia. Temos um senso de direito, esperamos bondade e ficamos surpresos e ressentidos se nossos direitos não são atendidos. Mas Ruth expressa um sentimento de que é indigna, caindo o rosto em terra, ela se ajoelha e agradece, né, para ele. Pessoas orgulhosas não se maravilham quando são bem tratadas, não são profundamente gratas, mas os humildes sim. Então ela estava completamente grata por aquele tratamento que ele estava tendo, né, em relação a ela. Boaz é extremamente generoso, e tão generoso que quando, né, Ruth volta para casa, o autor fala assim, ó: Ruth volta para casa levando uma grande medida de comida, uma efa de alimento. Seria algo como um sacão de ração canina, cerca de 13 quilos de comida em um dia de trabalho. E aí Noemi fica feliz com isso, né? Apesar dali de estar amargurada, ela reconhece que Deus está agindo, que isso veio do Senhor. Então a Noemi propõe esse plano. Boaz dormiria na eira, fora da cidade, local onde estariam sendo tratados os grãos. Talvez fosse um tanto longe da cidade, fosse necessário ficar ali para proteger os grãos. Então a ideia de Noemi é simples: vá para lá, descubra os pés dele e veja o que ele diz. Deite perto dele e descubra os pés. Mas por que descobrir os pés? Qual o significado cultural dessa prática? Na verdade, a explicação mais adequada é que assim ele acabaria acordando com um friozinho nos pés e veria a Ruth por ali. Ela vai seguir esse plano e pode parecer estranho pra gente, né? Ela ir lá, deitar sobre os pés dele, descobrir os pés, deitar e tal. E ele se assustar, obviamente. Até pergunta pra ela, no texto bíblico: quem és tu? E ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então ela já é bem direta, né, no que ela tá querendo, no que ela tá pretendendo. E ele fala isso, ó: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Há uma controvérsia em relação a esse resgate, porque alguns historiadores acham que teve a prática do levirato. O que era o levirato? Se um homem morresse antes de ter filhos, seu irmão mais novo, solteiro, deveria se casar com a viúva para preservar a continuidade da semente na família da aliança. Boaz era resgatador, né, o Goel. Isso não quer dizer que ele necessariamente tinha a obrigação de preservar a continuidade, né, do nome
falecido marido de Ruth. O autor ele fala assim, ó, a ideia de suscitar descendência não era parte das atribuições originais do Goel, o resgatador. Não é impossível, entretanto, que talvez a comunidade israelita tenha expandido o papel do Goel de modo a incluir outras responsabilidades, além daquelas esboçadas na literatura legal, como produzir descendência para um parente falecido. E aí a gente sabe que ele resgata Ruth, entra aqui um parente no meio da história, mas a gente sabe que quem vai resgatar vai ser Boaz. A gente jamais deve se esquecer que toda a história aponta para o nosso único resgatador, né? Jesus. A dívida que nosso representante Adão adquiriu precisava ser redimida, paga por outro representante que também fosse humano. Deus, o Filho, se fez homem para que a dívida fosse satisfeita por um homem como nós. E aí ele continua, ó. Além de capaz, né, Jesus, ele está disposto a resgatar. Na aliança da redenção, feita antes da criação do mundo, as três pessoas da Santa Trindade pactuaram um plano para criar um povo e salvá-lo. Deus, o Filho, se colocou sob a obrigação de ser o redentor desse povo, mas não havia obrigação fora dos planos divinos. Ele livremente decidiu resgatar seu povo. Sua obra nos resgata, nos redime, mas diferente de Boaz, não há outro possível resgatador. Somente ele se qualifica. Né? Como eu falei, Boaz tinha um outro resgatador à sua frente, mas que não decidiu resgatar. Mas Jesus foi o único resgatador, o único capaz de morrer naquela cruz para nos salvar. E quando Boaz resgata Ruth e eles se casam, eles têm um filho. Esse filho, ele traz uma alegria, assim, excepcional para Noemi. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha isso, gente, olha que coisa bonita e impactante. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, Ruth era bisavó de Davi. Você vê que história, muito mais ali de uma história de amor, uma história de encontro entre Boaz e Ruth, mas é uma história em que coisas são consertadas, né? A amargura de Noemi se torna alegria, porque agora ela tem um neto, um descendente, porque ela não teve netos antes. Então agora ela tem um neto, um descendente que vai crescer e vai poder cuidar dela na velhice. Ela tem uma nora que as mulheres falam para ela, né, melhor do que 7 filhos. Então é uma pessoa incrível de se ter ao lado. E ela tem Boaz, que é um homem justo, um homem correto, um homem respeitoso, um homem que tomou a decisão e seguiu essa decisão até o fim, de ser o resgatador delas. E uma outra coisa legal que tá aqui, que às vezes a gente se esquece quando vai ler, é que Boaz era filho de Raabe. Raabe, a prostituta que escondeu lá uns espias lá em Jericó. E o quão incrível é lembrar disso, porque ele fala isso, ó. Se não acredita, se você que tá lendo, eu que tô lendo, se não acredita que uma mulher de passado pagão e promíscuo pode se tornar verdadeiramente uma mulher virtuosa, talvez você ainda não tenha entendido bem o que a Bíblia chama de boas novas. Se a gente pegar, né, a linhagem ali de Jesus, a gente vê muitas pessoas quebradas, muitas pessoas pecadoras, muitas pessoas que fizeram coisas extremamente erradas. E elas são como nós também, né? Somos pecadores e fazemos coisas erradas e precisamos ser resgatados por Jesus. Nós não somos melhores do que ninguém. Então, Jesus resgatou cada um de nós, resgatou Raabe, resgatou Ruth, Boaz, Noemi, todos os que estão ali nessa história e nos resgatou. Para concluir, eis o Evangelho segundo Ruth, a boa notícia de que todos os que quiserem podem vir. Há lugar à mesa do banquete. Podemos vir mesmo com nossa história. Somos um grupo do qual daria vergonha de participar por causa de quem fomos.
mas pela vergonha da cruz, agora somos livres para não ter vergonha do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja moabita. Vamos nos encontrar nos campos do Senhor, em uma nova terra, onde não falta pão e não há amargura. Dá até para chamar de boas novas, não? Sensacional essa leitura, gente. Vale muito a pena. É um livro especial, um livro assim para você ter e reler quantas vezes forem necessárias. E também reler Ruth, né? Lembrar sempre da Bíblia, da palavra do Senhor, e nos lembrar que houve um resgatador, que nós somos resgatados, nós somos comprados, nós somos amados, apesar de nós, e nós somos salvos, né? Como não falar sobre isso? Como não nos alegrar com essas boas novas? Que Jesus morreu e ressuscitou e que agora nós somos filhos. Nós fazemos parte da aliança. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o link desse livro para quem se interessar. Muito obrigada por ter assistido. Deixa aqui, né, nos comentários se você já leu, se você vai ler, enfim. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.